Amém, meu irmão? Você já digeriu essa palavra? De olhar para o passado, olhar para trás, saber que errou, saber que, puxa vida, não devia ter feito isso, mas eu fui um burro mesmo. Você já falou isso? Eu já falei para mim. Mas você foi jacu demais, Marcelo. Como é que você foi uma topeira desse tanto para fazer isso? Mas fez. Não tem jeito de recolher palavra, não tem jeito mais, mas tem um jeito. Aprenda com o passado e deixa o passado no passado. Agora existe um presente. Agora existe um presente que eu posso construir um futuro novo. Olha o que Paulo diz aqui, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 14, verso 18. Paulo fala assim, eu dou graças a Deus, porque eu falo, presente, em outras línguas mais do que todos vós. Meu irmão, eu nunca vou cansar de falar, de ensinar a respeito do valor da oração em línguas. Existem 4 variedades de oração em línguas: o orar em outras línguas, o falar na língua do Espírito. É disso que eu estou falando, de ser batizado no Espírito Santo e passar a falar em outras línguas. Existe a variedade da língua para intercessão, que o Espírito Santo te toma e você ora em línguas e intercede por alguém, por alguma situação que você não sabe. Existe o orar em línguas, como para interpretação. Você ora em línguas e a interpretação do Espírito vem para você ou através de uma outra pessoa. Existe aquela variedade de línguas que logo quando o povo, aqueles 120 foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar em outras línguas. A Bíblia diz que vamos contextualizar, existiam americanos, franceses, chineses, alemães, e os discípulos falando em línguas, mas eles ouviam, então o alemão escutava aquela língua como se fosse a língua alemã. O chinês escutava aquela língua como se fosse o mandarim. O americano escutava aquela língua como se fosse o inglês. E o francês escutava como se fosse o francês. Então, são 3 variedades de língua. E a 4ª língua, que é a língua para a edificação pessoal. Que quando você está orando, você está edificando a sua fé. E o que é a fé? É crer, ter certeza, convicção das promessas de Deus para a tua vida. É ter uma revelação de quem é Jesus. Uma revelação do que Jesus fez para você e por você. É ter uma revelação daquilo que está disponível para você. É ter uma revelação da tua herança em Cristo Jesus. Isso é fé. Isso é o que acontece quando você e eu começamos a orar em línguas para edificação pessoal. E você passa 10 minutos por dia, meia hora por dia, 1 hora por dia, 5 horas por dia, se você tiver tempo disponível, e você vai orando nessa outra língua, e você não entende nada, a mente, como diz a palavra, fica infrutífera, mas o Espírito ora de fato. Então essa revelação do Espírito Santo, a revelação de quem é Jesus, através do Espírito Santo, chega no teu espírito. Até aí você não entendeu nada. Só que em determinado ponto você abre a Bíblia, você lê um versículo, vem a revelação. Você está ouvindo uma pregação e você escuta uma palavra, uma frase e vem uma revelação nova, ou seja, do teu espírito agora está sendo comunicada a sua mente, a seu intelecto, a sua razão, e você passa a ter um entendimento, uma compreensão daquilo que de fato deveria entender, você deveria entender pela palavra. Orar em línguas é um dom de revelação. É uma ferramenta que Deus deu para você e para mim, para nós usarmos o tanto e o quanto quisermos, quando quisermos e o quanto quisermos, para que essa revelação de quem é Jesus e o que Ele fez por mim, seja derramado no meu espírito primeiro e depois seja passado para a minha mente, para eu começar a compreender o que aconteceu. Paulo fala, eu dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Essa língua de edificação não é para ser falada na igreja, não é para eu pregar em línguas. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 19. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 em outra língua. O que Paulo fazia? Paulo, no tempo sozinho dele, no a sós dele com Deus, ele passava um tempo orando em línguas. E ele ia recebendo informação, ele ia recebendo revelação. Por que Paulo escreveu 2/3 do Evangelho, do Novo Testamento? Não do Evangelho, do Novo Testamento. Quantas cartas de Paulo existem? O Paulo que não conviveu com Jesus de carne e osso, mas o Paulo que conviveu com Jesus ressurreto em espírito.
Pedro escreveu 2 cartas, viu Jesus. Tiago escreveu uma carta, era o irmão de Jesus. João escreveu 3 cartas, ele viu Jesus. E Paulo, quantas cartas Paulo escreveu? Sem ver Jesus. Mas ele recebia a escrita, ele recebia a revelação, ele recebia o conteúdo das cartas através de uma revelação direta do Espírito Santo para o Espírito dele. Você quer viver uma vida diferente? Comece a orar em línguas. Pastor, mas como é que vai ser? Eu não sei. Eu sei que funciona. Eu não sei como é que vai ser. Eu sei que é desse jeito. Eu sei que se você tirar em meia hora por dia, daqui 1 mês, você vai chegar aqui na igreja e vai falar assim: pastor, está diferente. Minha vida está diferente. E é essa diferença que Jesus veio fazer para você e para mim. É essa diferença que está disponível para você e para mim, pelo orar em línguas, o orar na linguagem do Espírito. Amém? Paulo. Se Paulo falou: eu dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Ô meu irmão, capítulo 14, praticamente todo fala sobre a oração em línguas. E tem pessoas: não, eu não concordo, eu não aceito, porque a doutrina, porque a religião. Meu irmão, é isso que eu tenho te falado. Larga a mão de doutrina, larga a mão de religião e vai para dentro do Evangelho, vai para dentro da palavra. Sabe? Meu irmão, para mim, a maior autoridade que existe, ela tem um nome: Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Essa é a primeira palavra que eu procuro e a última. Entre essas duas, se a minha tiver diferente, se a de algum sabichão teólogo tiver diferente, eu fico com essa daqui. Eu fico com aquilo que foi dado pelo Espírito Santo a esses grandes homens de Deus. Amém, meu irmão? Nós já vimos então Paulo lidando com o passado, presente em relação ao passado. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Quando Paulo olhava para o passado, ele tinha essa atitude. Quando Paulo olhava só para o presente dele: o que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu vou orar em línguas. E amanhã eu vou orar em línguas. Eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vós. E quando Paulo olhava no presente, olhando para o futuro, olha o presente de Paulo estava assim, ó: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Olha o futuro, ele está vivendo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu irmão, Paulo tinha uma consciência muito clara, muito vívida, muito real de quem era Jesus. Ele falou: estou crucificado em Cristo. Ou seja, minha mão não faz mais o que eu quero, a minha cabeça não vira mais para onde eu quero, o meu pé já não me leva mais para onde eu quero. Eu não tenho força suficiente mais para eu fazer o que eu quero. Eu estou crucificado com Cristo. O crucificado, a mão não mexe, o pé não mexe, o corpo não tem força, a cabeça não olha para trás. Não. Você lembra eu não olho mais para trás, eu não vou deixar o passado me impedir mais. Eu não vou permitir mais que o passado me impeça de viver uma vida nova. O crucificado, ele só olha para frente. Ele não tem jeito de olhar para trás. Então Paulo, o que ele fazia? Ele estava nessa condição, e agora eu estou olhando para frente, e agora eu estou avançando, agora eu quero o alvo, agora eu estou diante do Senhor, agora eu quero chegar num lugar novo. Então já não sou eu quem vive. Paulo, não é só eu mais que vivo. Eu não tenho mais, eu não faço escolha mais, eu não tomo decisão mais, eu não tenho atitude, não. Agora é Cristo que vive em mim. Agora as minhas atitudes, as minhas escolhas não são mais as minhas. Meu irmão, eu falo, eu sei que tem gente que não gosta muito. Mas sabe o que acontece? Eu já fui assim, eu já fui de ter sonho, de ter projeto, sabe, de ter alvo, porque eu tenho o meu alvo, porque eu estou fazendo isso, que eu quero realizar o meu sonho. Não, eu tenho um propósito, o meu propósito é esse. Meu irmão, quanto mais eu fui conhecendo de Jesus, menos alvo, sonho e propósito eu fui tendo. E eu fui trocando, eu fui falando: Jesus, qual que é o teu alvo para mim? Jesus, qual que é o teu sonho para mim? Jesus, qual que é o teu propósito para mim? O último capítulo de Jó fala assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser desfeito.
Se a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os meus, que os caminhos dele são mais altos que os meus, diferentes, melhores, por que eu vou ficar, Deus, olha o meu sonho, o meu sonhinho, e Deus tem um sonho maravilhoso para mim. Deus, olha o meu planinho, e Deus tem um plano maravilhoso para mim. Eu fui abrindo mão, eu fui falando, Deus, tem sonho mais não, eu não tenho projeto mais não, eu não tenho mais plano não, eu tenho o que o Senhor tem para a minha vida. Foi o que Paulo fez. E Paulo se tornou esse homem espetacular de Deus, esse homem sobrenatural de Deus, que ele foi abrindo mão do viver dele para receber o viver de Cristo para ele. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, deixa Cristo viver na sua vida, deixa Ele, colocar os planos, os sonhos, os propósitos, os projetos dele na sua vida. E a tua vida vai ser diferente. E esse viver que agora tenho na carne, esse viver natural, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É aquele texto que eu falei lá na frente. Paulo aprendeu a viver como mais do que vencedor. Paulo aprendeu a viver baseado nas vitórias de Jesus. Paulo aprendeu a crer naquilo que Jesus fez. Então, ele falou assim, o diabo, eu não estou aqui para vencer o diabo, porque o diabo já foi vencido por Cristo. Eu estou aqui para viver baseado na vitória de Jesus sobre o diabo. Eu não estou aqui mais para lutar contra o meu pecado, porque Jesus Cristo, ele já venceu o pecado, o meu pecado, ele já venceu o pecado por mim. Então eu vou viver agora, esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé naquilo que Jesus já fez por mim. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. E o Filho de Deus para Paulo, esse que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, ele me amou. E assim mesmo se entregou por mim. Não foi um amor de boca, não foi um amor de palavra, foi um amor de entrega. Paulo tinha convicção do amor de Jesus pela vida dele. Você tem convicção do amor de Jesus pela tua vida? Tem pessoas, eu sou o patinho feio, eu sou ovelha negra. Meu irmão, pensa num homem que valoriza a si mesmo, sou eu. Por quê? Certamente não são pelos meus belos cabelos, meu irmão. Eu me valorizo porque Jesus morreu por mim. Eu sou, eu gosto de mim porque Jesus me amou. Eu me dou bem comigo mesmo porque Jesus me amou do jeito que eu era. Se Jesus me amou daquele jeito que eu era, todo errado, todo sujo, todo esquisito, imagina agora. Então Deus ama mais? Não, irmão, Ele ama do mesmo tanto, porque o amor dele é incondicional, ou seja, não tem condição. No pecado Deus me amava, e agora no acerto Deus me ama. Quando eu não conhecia Ele, Ele me amava, e agora que eu o conheço, Ele me ama do mesmo jeito, meu irmão. Você quer viver uma vida legal? Olha para o passado, faz tchau para Ele, aprenda com os erros para não errar de novo. Faz tchau para Ele. No presente, conheça Jesus pela revelação do Espírito Santo, orando em línguas. E o futuro, pastor, abre mão de você. Jesus, entra na minha vida. Põe os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos na minha vida, porque eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas para mim, porque o Senhor me amou e o Senhor se entregou por mim e para mim. Amém, meu irmão? Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha uma semana do céu, que você viva uma vida sobrenatural, baseada naquilo que Jesus já fez por você e para você. Em nome de Jesus, amém.